queridos. Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre como é a anatomia endoscópica do tubo digestório. Desse tubo que vocês conhecem, que começa na boca, atravessa ou inclui toda a cavidade oral, aqui atrás a região da faringe, que nós já discutimos várias vezes, que fica atrás do nariz, atrás da cavidade oral e atrás da laringe. E aí o trajeto alimentar é da cavidade oral, atravessando o istmo das fauces ou das foices, o alimento se dirigir aqui pela laringofaringe, sem entrar na laringe, e descer pelo esôfago, que oficialmente começa aqui, ó, onde acabou a laringe, ou seja, na borda inferior da lâmina da cartilagem cricoide, ó, da cartilagem cricoide como um todo. Daqui para baixo começou o esôfago. E aí nós vamos em direção, você já sabe a anatomia, né? Então fica fácil. Aí nós vamos em direção, obviamente, descendente como alimento, percorrendo todo o esôfago, ultrapassamos o hiato esofágico, um trecho muito curto de esôfago intraabdominal, e aí vamos nos deparar com o interior do estômago. Nesse trajeto, em relação ao esôfago, o que eu quero comentar são duas coisas. Primeiro, que a drenagem venosa do esôfago se faz por vezes muito pequena, situada na camada submucosa, e que acaba sendo direcionada para o sistema ásico, conforme a proximidade. O segmento abdominal do esôfago tende a drenar para o sistema porta. E isso não teria nenhuma relevância se não houvesse, então, uma comunicação entre a veia porta e as veias esofágicas. Olha só como nós estamos vendo essa conexão aqui. Tá? Isso é bem importante, a gente discutiu isso, né, em circulatório, mas vamos rever um pouquinho aqui, né? Então, as veias devem ser pequenas, às vezes vão se dilatando, porque o sangue não consegue atravessar o fígado quando o fígado está doente, fibrosado, e aí ele reflui em direção às veias esofágicas. Nesse trajeto aqui, olha só, o sangue deveria ir em direção ao fígado, não conseguindo ir, volta, e vai fazer com que essas veias pequenas comecem a se dilatar, e aí surgem varizes no interior do esôfago, o esôfago é um túnel, então a gente vê o túnel com varizes lá dentro. Então, isso aqui já é uma anatomia endoscópica patológica, né? Não é o normal, mas eu quis aproveitar para mostrar a vocês. Olha, então, cordões de veias grandes que podem sangrar e são muito graves quando eles sangram. Podem ser maiores ou mais volumosos ainda, e sangrarem dessa maneira como que a gente está vendo aqui. Tá? Então, isso aqui é uma condição muito grave. O primeiro sangramento mata metade dos pacientes. Então, quando a gente identifica varizes de esôfago, a gente é obrigado a fazer um tratamento preventivo. Se esperar sangrar, eu vou perder metade dos pacientes no primeiro episódio de sangramento. Isso tudo porque qual é a anatomia que está por trás disso? As veias esofágicas têm conexão com as veias do estômago, que, por sua vez, se dirigem à veia porta hepática. Então, se o fígado se obstruir por uma doença que gere fibrose, ou até trombose, que é muito mais raro, né? O sangue que não conseguir passar pelo fígado vai retornar para o estômago e subir pelo esôfago, e gerar essas varizes. Né? Muito bem. São as varizes aqui sangrando. O tratamento é feito pela injeção intravascular de substâncias que induzem a coagulação naquele local. É um momento muito estressante, né? Porque você vai enfiar uma agulha numa veia que sangra muito. E é possível também aplicar bandas elásticas numa veia que ainda não rompeu, que não está sangrando. Porque se ela estiver sangrando, ela vai esvaziar. Você vai botar o elástico, ela vai esvaziar, o elástico vai sair, não adianta nada. Então, preventivamente, esse é o tratamento de eleição. Estão vendo aqui? Ó? Uma banda elástica preta aplicada na base dessa veia, desse cordão varicoso, que se localizava aqui à direita da figura. Um outro à esquerda da figura também teve uma banda elástica aplicada na sua base. Não se vê, mas ela está aí. Então, isso gera uma trombose dentro dessa região que está estrangulada, e alguns dias depois, esse segmento de veia que está obstruído e trombosado se desmancha, se desfaz, e ao longo desse período, então, nós bloqueamos o acesso do sangue, aqueles cordões varicosos longos, e o resultado disso é que eles não são mais perfundidos. Depois que essa necrose, o desaparecimento dessas veias e a cicatrização simultânea e progressiva vão acontecendo, a gente acaba bloqueando o acesso a essas veias nesse ponto.
Aqui há um bloqueio, o sangue não consegue mais subir por aqui. Tá? Ao longo dos anos, do tempo, novos caminhos vão aparecer. Então, vou mostrar para vocês uma endoscopia daqui a pouco, normal. Outra coisa muito importante é essa transição do esôfago para o estômago, onde há uma linha muito clara, parecendo um que eu mostrei em canal anal, diferenciando o epitélio do esôfago do epitélio gástrico. O epitélio gástrico é mais avermelhado, mais uma cor assim de salmão. O epitélio esofágico ele é róseo ou até meio pálido. Professor, Pois não? é uma dúvida em relação ao slide anterior, porque, tipo, se o sangue não for pelo esôfago, né, porque tá estrangulado com o tratamento, para onde ele vai? Já que o hepático, o caminho hepático Perfeito, também está perfeito. Muito cortado. boa pergunta. Vai, eu não vou nem voltar, vocês vão lembrar que foi agora, vai pelas veias que ainda não estão dilatadas. Lembra que havia uma rede, né, de veias muito delgadas ali no início do esôfago, que eu mostrei? Então, aquelas que não estão dilatadas vão receber fluxo. Por isso que, ao longo do tempo, há uma chance de novas varizes se formarem. Então, a gente vai fazendo um tratamento que é crônico e progressivo por causa disso. Ah, entendi. Muito boa, muito bem observado, né? Quer dizer, por onde o sangue voltaria? Ia ficar represado, né? Ele acha que o caminho são as veias que ainda não se dilataram. Né? Muito bem, então, o mais pálido é o esôfago, aqui é a transição epitelial esôfago-gástrica. O epitélio do esôfago é de células achatadas em várias camadas, estratificado. O epitélio é adaptado a atrito, suportar atrito. O alimento desce muitas vezes, por exemplo, pão, né? Pode descer machucando. E essa área, então, esse tipo de epitélio, que é o da pele, o do colo do útero e o do esôfago, é um epitélio específico para suportar atrito, tolerar atrito. Bem? A diferença da pele é que ela é queratinizada e tem aqueles anexos. Já o epitélio gástrico é um epitélio glandular, de células colunares ou cilíndricas, que não está adaptado ao atrito. Então, aqui o que vai haver é a digestão enzimática em ambiente ácido de proteínas apenas, pela enzima chamada de peptina, que é ativada em meio ácido. Por isso, o estômago tem ácido, para ativar a peptina. Paralelamente, ele acaba tornando o seu ambiente supostamente estéril, ou seja, ele esterilizaria aquele alimento que nós digerimos, pode estar contaminado por bactérias, mas todos nós sabemos que algumas são resistentes, tanto que é possível, ingerindo o alimento esteja contaminado, a gente tem a manifestação clínica disso, né? A gastroenterite bacteriana. Então, não é 100% eficiente. Muito bem. Não é raro um alargamento do hiato esofágico e parte do estômago subir para o tórax. O nome disso é hérnia do hiato esofágico ou hérnia hiatal por deslizamento, em que o estômago desliza para cima para o tórax. Isso desorganiza completamente aqueles mecanismos anti-refluxo que há na transição entre esôfago e estômago, que são vários mecanismos, não um esfíncter propriamente dito, mas é uma zona de alta pressão que depende de várias coisas, inclusive da existência no segmento abdominal do esôfago, que estará sujeito à mesma pressão que o estômago, para que não haja um gradiente de pressão entre os dois. Então, qual é a diferença de pressão intraabdominal comprimindo, né, nesse sentido que eu estou falando? O estômago e o esôfago intraabdominal? Nenhuma, é zero essa diferença. Tá? Então, pessoal, quando acontece esse deslizamento, é regra que vai começar a haver refluxo do ácido do estômago em direção ao esôfago. Isso é danoso, todo médico tem que saber que isso existe. E aí começam a aparecer aqui, olha, erosões pequenas que podem se tornando maiores, coalescendo, virando úlceras maiores, resultantes do ácido pH, que pode ser de 1,5, olha só, em escala logarítmica, pensa nisso, né? Em jejum, banhando um tecido que não está preparado para resistir à agressão ácida. Então, ele cede a isso, obviamente, e vai sofrendo essa ulceração, no início pequena, superficial, que pode se tornar extensa e profunda. Perfuração, nunca vi, tá? Mas úlceras profundas e dolorosas, sim. A manifestação clínica disso é a azia, que nós chamamos de pirose, é o termo técnico, né? Nós usamos pirose. Tá, queridos? Então, o paciente se queixou de pirose, ele vai dizer de azia, ou de queimação aqui atrás do peito, na hora que arrota, o arroto vem queimando. Pois não, querido? Eu acho que você acabou respondendo a minha pergunta. Eu ia perguntar qual que seria o exame físico normalmente feito para poder identificar isso.
A queixa é essa, exame físico não tem, mas a queixa é essa. Então, é impossível um doente que diga para você que está com azia não ter refluxo. Impossível. Tá? Aí a gente, foi ótimo você perguntar isso, né? O que eu vejo hoje em dia? Aí o paciente vai no teu consultório com a queixa de refluxo, que é azia. Mesmo que não tenha chegado à boca o conteúdo gástrico, que às vezes chega, aí o nome muda para regurgitação, quando vem à boca, né? Os ruminantes que regurgitam, mastigam de novo e engolem outra vez, né? O que a gente vai fazer com esse paciente? Vamos tratar, gente, né? Não vamos pedir uma endoscopia digestiva que vai mostrar o óbvio, né? E ele vai marcar para daqui a um mês, vai ficar sofrendo 15 dias. Não, vamos tratar os doentes, pessoal, né? Então, paciente com queixa de refluxo, eu começo a tratar imediatamente. Depois eu faço uma endoscopia só para ter certeza de que não há mais nada além disso. Não tem uma estenose de esôfago, um estreitamento, qualquer coisa anômala, incomum, rara. Mas vamos tratar logo o refluxo para ele parar de sofrer. Tá? Os médicos estão sem coragem de tratar os doentes. Não sei o que está vendo, né? Estão aprendendo que isso é normal. Tem protocolos, né? Para burro seguir. Protocolo é uma coisa feita para o cara que não tem muita inteligência. Então, se ele seguir aquilo, ele vai acertar tantos por cento dos casos. Mas, então, tem uns protocolos que se baseiam em atrasar a vida do doente. Por exemplo, isso aí. Tá? À medida que vai acontecendo, eu vou contando outros casos para vocês. Então, quando eu olho por dentro o estômago de um paciente que está com parte do seu estômago herniado para cima do tórax, eu estando aqui, ó, onde está escrito a palavra estômago, olhando para cima, olha o que eu vou ver. Um primeiro estreitamento, que é exatamente o hiato esofágico. E vou ver um alargamento, né, lá para dentro, que é a porção do estômago que está dentro do tórax. É o que vocês estão vendo aqui. Ó. Então, esse alargamento aqui é o hiato esofágico alargado. Essa região central com uma borracha preta, que é o endoscópio está virado assim, ó, como um gancho, olhando para cima. Por isso que ele vê a si mesmo. Né? Quando a gente vira ele para cima como um cabo de guarda-chuva, ele consegue ver a si próprio entrando no estômago. Então, a gente vê o aparelho de endoscopia entrando no estômago e essa bolsa, que eu estou chamando de bolsa, parece um divertículo, né? Que é o quê? Na verdade, a porção do estômago herniada para o tórax. Estão vendo? Tá? Então, essa também é uma endoscopia alterada, né? Não é normal. Por que eu estou mostrando as alteradas primeiro? Que é normal, eu vou mostrar num vídeo para vocês de 7 minutos. Tá? Entenderam, né, queridos? Bem simples isso. Isso aqui é chamado de sinal do sino, porque o endoscópio fica parecendo um badalo dentro de um sino. O badalo é aquela parte que bate, né? Que produz o som no interior do sino. Então, esse é o sinal do sino, é um sinal endoscópico. Eu não preciso, né, de esperar ver isso para tratar o doente. Né? E aí, se a gente não trata, aí um conceito importante, tá, pessoal? Porque eu percebi que uma das queixas mais desvalorizadas pelo próprio paciente é a azia, que tem de vez em quando, 3, 4, 5 vezes por semana, e toma um antiácido, qualquer coisa, e vai empurrando com a barriga. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, depois de muitos anos, mais de uma década, em que o final do esôfago está sendo agredido pelo ácido, ele desiste e substitui, olha que interessante, as suas células, que são um epitélio escamoso estratificado, adaptado ao atrito, por células iguais à do estômago. O nome disso é metaplasia. Você troca as suas células pelas de outro lugar. Isso, então, seria uma solução espetacular, porque eu teria substituído aquela região que está sendo agredida pelo ácido por células que suportam ácido, que são as células do estômago, né, que aguentam, em princípio, toleram ácido. Mas não sabemos explicar por quê essas novas células que estão ali no esôfago, que são idênticas às células do estômago, elas têm uma estabilidade genômica. Isso a gente não sabe justificar para vocês por quê. Né? E que está relacionada à progressão ou continuidade do refluxo. Então, se a gente esperar chegar nesse ponto em que há substituição ou metaplasia, chamada de metaplasia gástrica, substituição do epitélio esofágico pelo gastro, e deixar que prossiga o refluxo, aquilo que parecia uma solução, a gente aprendeu já na prática, vai evoluir para uma desorganização celular progressiva, que se chama de displasia, uma desorganização benigna, progressiva, que vai, então, progredir em direção à neoplasia, que é o conceito de um tecido novo
fora de controle de crescimento, muitas vezes maligno, que é o caso que acontece aí. Então, essa zona de substituição de epitélio é chamada de epitélio ou esôfago de Barrett, ou Barré, né? Que foi quem descobriu, mas todo mundo fala tudo em inglês, usa a expressão Barrett. Então, nós estamos vendo aqui, ó, o final do esôfago. Observem comigo, o diâmetro não mudou, mas o esôfago trocou o seu epitélio por um laranja, olha só, em toda a circunferência. Então, esse é o momento de risco, né? Esse epitélio já é uma metaplasia gástrica do epitélio esofágico, já é uma condição pré-maligna. Eu preciso de resolver o refluxo desse doente rápido, definitivamente, senão ele vai evoluir para um câncer de esôfago. E um câncer de esôfago, cujas células vão ser absolutamente semelhantes às do estômago. Então, se eu biopsiar, mandar patologista e não disser de onde ele vai falar, adenocarcinoma gástrico, né? Esse é o paciente. Aí você vai dizer, não, é do esôfago, porque ele tinha muito refluxo. Então, queridos, olha só o que eu quero mostrar para vocês aqui, né, de anatomia versus endoscopia. O estômago não é pregueado por dentro? Lembram disso? A gente vai rever daqui a pouco. Então, um marco muito fidedigno de onde acabou o estômago e começa o esôfago é onde acabam as pregas gástricas, que é aqui nesse finalzinho do estômago, como lá no início, na parte mais alta, perdão, né? Na transição para o esôfago, elas têm esse aspecto colunar, né? Mas são as pregas gástricas, aquelas pregas que ela dentro do estômago. Então, se eu delimitar aqui onde as pregas acabam, eu estou delimitando com uma precisão muito grande onde acabou o epitélio gástrico, que é ele que tem prega. Tudo que estiver situado à volta disso, perifericamente, e, nesse caso, obviamente, vocês estão entendendo, cranialmente, mais para cima, não será mais estômago, será esôfago. Portanto, eu posso garantir que esse epitélio, igualzinho ao do estômago, está situado no esôfago. Por quê? Porque a prega gástrica, que faz parte da anatomia do estômago, ter um pregueamento, né? Acabou aqui. Daqui para cima já é esôfago. Da mesma forma aqui. Aqui, aqui, uma ilha, aqui. Tá? Então, esse é o esôfago de Barrett visto em endoscopia digestiva. Então, esses pacientes se queixam de azia e, se a gente não faz nada, eles evoluem para o câncer de esôfago, que nunca vai acontecer com vocês. Aquilo vira isso aqui, um tumor no esôfago distal. Tumor vegetante, né? Cresce para dentro do esôfago, acaba obstruindo. E aí surge uma nova queixa, que é a dificuldade do alimento passar. O alimento para no final do esôfago. O paciente mostra direitinho. Tá? Ali sobre o apêndice tifoide, mais ou menos, ele aponta, a comida para aqui. Talvez a percepção visceral mais precisa que nós temos, como se fosse a própria percepção consciente, né? Que a gente tem na pele, nas mãos, é em relação a onde está a obstrução do esôfago. O paciente acerta direitinho, ele fala, é aqui, ou então ele aponta no meio, ou aponta lá embaixo. Onde ele apontar é onde está o problema. Né? Isso raramente é verdadeiro em relação à percepção, sensibilidade, né, das vísceras, mas no esôfago é regra. Tá? Uma coisa mais rara, só para a gente nunca deixar de falar, né, é só o fundo do estômago subir pelo hiato esofágico. Estão percebendo a diferença? Só o fundo do estômago subiu. Aqui as duas coisas subiram, né? O fundo do estômago e a junção esôfago-gástrica. Então, aqui vai haver refluxo. Nesse caso, em que a junção esôfago-gástrica está no local certo, não há refluxo. Essa é uma dica. E de que sofre esse paciente? Que queixa ele tem? Duas coisas. Uma que é comum às duas hérnias, né? Essa aqui, de deslizamento, e essa aqui, que é chamada de rolamento, já explico por quê. Como se o estômago estivesse com o seu fundo rolando para dentro do tórax. Depois eu explico por que esse nome. Que é o ar ficar aprisionado aqui. Quando o ar fica aprisionado aqui, há uma dor súbita, constrictiva, e o paciente mostra aqui a região do estômago, a transição, né, esôfago-gástrica. Só que um pouco acima, né, naquela área do apêndice tifoide, como eu falei para vocês, porque o estômago está no tórax. E, em consequência disso, qualquer médico de emergência fica apavorado achando que se trata de um infarto. Então, esse paciente vai ser investigado para infarto, concordo com isso totalmente, e o infarto depois vai ser excluído e se vai descobrir que se tratava de uma hérnia de hiato esofágico com fundo gástrico retido, aprisionado, né? Herniado para o tórax e que acumulou ar ali e deu essa sensação desagradável. O paciente veterano, ele nesse momento já teve uma vez, né? Já sabe o que é, aí ele compra, e tem sempre com ele Luftal em gotas. Aí ele espreme um monte de Luftal em um golinho de água, toma,
e aí esse gás acaba conseguindo, de alguma maneira, abandonar o fundo que está herniado, o fundo esvazia, aquela sensação ruim passa, tá, querido? Essa hérnia é chamada de rolamento. Outra coisa que ela faz... Pois não, Guilherme? Eu só queria entender uma coisa melhor. Todo paciente, então, que tem azia, ele vai ter hérnia? Não, mas a grande maioria. Aí o contrário é verdade. Todo paciente que tiver uma hérnia por deslizamento vai ter refluxo. Uhum. Outros pacientes vão ter, raramente, refluxo sem ter hérnia. Aí é uma hipotonia daquela área de alta pressão. Aí são diagnósticos assim, mais manométricos, né? De estudos de pressão, do que anatômicos propriamente ditos. Tá? Então, olha só, gente. Nada, querida, pode interromper sempre. Tá? Vocês sabem que o chat eu não gosto, não. Gosto de ouvir vocês mesmos. Então, olha só, o fundo gástrico que rolou aqui para cima fica espremido entre o esôfago, que continua no lugar certo, e o que sobrou de ato esofágico, por onde ele herniou para cima. Então, também há um sofrimento aqui vascular. Tá? Não pode haver dor aqui, que não vai ser essa dor aguda, constritiva, como a do câncer, e sim uma dor crônica, que o paciente não vai saber definir direito, por sofrimento circulatório. Aí, no momento que a gente fizer a endoscopia e entrar aqui, vai encontrar esse estômago, não apodrecendo, não chega a isso de forma alguma, mas o epitélio mucoso, que é mais diferenciado e mais sensível, né? Menos resistente, assim como úlceras que são de natureza isquêmica. Tá? Não é à toa, então, que ele está representado aqui com uma cor meio azulada, né? Para lembrar a gente disso. Na radiografia simples, né? Quem tem experiência percebe uma bolha de ar no fundo, né? E aí vai notar que existe estômago no tórax. Então, para não esquecer aqui, né? Toda vez que a gente olhar uma radiografia de tórax, pessoal, vão olhar tudo que tem a ver com tórax propriamente e ficar esperto para ver se tem bolha de ar dentro do tórax. Se tiver conteúdo gasoso, uma bolha como essa no tórax, é porque alguma víscera oca, que tem gaia no seu interior, herniou para o tórax. Uma muito frequente, a mais disparada, será o estômago, mas, eventualmente, até outras vísceras poderão ser encontradas herniadas para o tórax. Tá? Muito mais raro. Imagina, pessoal, agora que eu vou pegando esse fundo do estômago e vou puxando no sentido do movimento que eu vou fazer com o laser, daqui para cá. Ó. Se tivesse uma seta aqui, da próxima vez eu vou botar uma seta. De novo, ó, daqui para cá. Se eu for puxando, o estômago vai cada vez subindo mais para o tórax, até que chega um momento, é raro, mas a gente vê, quem faz isso sempre vê, que o estômago inteiro está no tórax. E aí o exame disso é muito complicado, porque a gente vem descendo por aqui, de repente tem uma curva maluca aqui para cima, né? Aí você se perde todo, porque a anatomia fica toda diferente do que vocês vão ver daqui a pouco, até que, com muita experiência, a gente acha o caminho, e quando consegue sair do estômago em direção ao duodeno, esvaziando o estômago, a gente acaba levando ele de volta para o abdômen, o que não impede que ele suba outra vez. Tá? Esse estômago aqui em cima não é legal, não, porque ele pode rodar que nem o colo sigmoide, que a gente viu na aula de intestino. É raro, mas ele pode rodar. Então, pode haver um volvo, que aí seria gástrico, né? Não aquele volvo que eu mostrei de colo sigmoide. Que vejam bem, né? Como ele aqui nessa posição, ele está doido para dar um giro e torcer aqui. Ó. Então, às vezes, a gente pega o paciente com uma obstrução do sistema do tubo digestório numa posição que nós tecnicamente classificamos de alta, que é do duodeno, inclusive, para cima. Então, uma obstrução aí vai ser onde? Na transição, né, do esôfago para o estômago e, simultaneamente, do estômago para o duodeno, por causa da torção. Uma obstrução, então, alta, uma de cujas causas pode ser essa, tá? Um volvo gástrico, que não é comum, mas a gente tem que saber que existe. Então, se eu radiografar o tórax desse paciente, porque a dor é aqui, né? Todo mundo vai pedir alguma imagem de tórax, ou em dia tomografia, vai aparecer o estômago lá. Tá? A gente não pode deixar de perceber essas coisas. Muito bom, queridos. Vamos lá. Oi, meu amor. Duas perguntas. A hérnia esofágica, ela pode, é um processo que pode ser revertido naturalmente ou só com um tratamento específico? Muito boa pergunta, né? A primeira coisa que você tem que fazer é o paciente emagrecer, porque ele perde gordura visceral. De cada unidade de peso que você perdeu porque emagreceu, 70% são de gordura visceral.
Então, se eu emagreci 10 quilos, eu perdi 7 quilos de gordura visceral, quase tudo no estômago, pouquíssima coisa no tórax. E a gordura tem uma densidade inferior à da água, tanto que ela boia, né? O óleo boia em relação à água. Essa densidade é 1,2. Então, se eu quiser transformar em volume esses 7 quilos, eu tenho que fazer 7 vezes 1,2, já vai dar 8,4. Né? Então, significa que eu acrescentei dentro do meu estômago um volume, uma coisa que eu como volume de 8,5 litros. Né? Isso espreme tudo que tiver por ali, inclusive o próprio estômago. Então, assim que os pacientes emagrecem, pelo desaparecimento dessa compressão causada pela gordura, eles melhoram muito do refluxo. E aí, praticamente todos que conseguirem isso vão poder ser tratados só com medicação, muitas vezes até não o tratamento contínuo, que seria o padrão, né? Já que o problema de refluxo é um problema mecânico. Se eu não der uma solução mecânica, medicamentosa, vai ter que ser contínuo, né? Pela lógica, isso é verdadeiro. Mas, na prática, quando o paciente emagrece, aí a gente percebe que ele só precisa dos remédios quando ele vai cometer um excesso alimentar qualquer. Vai a uma festa, sei lá, fim de ano, Semana Santa, churrascão da turma, né? Tá? Na idade de vocês, por exemplo, é incrível, né? Vocês vão para rodízio de pizza, disputam, um come 40 fatias, outro 45, todo mundo chega em casa, dorme de barriga para cima e ninguém tem refluxo nenhum, né? Aí, à medida que vai ganhando peso, com avançar a idade, é que as coisas vão começando a aparecer, né? Então, o tratamento cirúrgico seria um tratamento eminentemente mecânico. Pela lógica, seria o mais coerente, mas é uma cirurgia com seus riscos, né? Hoje ele é feito através da videolaparoscopia também, né, como muitos. E esse esquema aqui, eu preferi o esquema, as imagens de cirurgia que estavam super confusas. Olha o que é feito. Você reduz o tamanho do hiato esofágico, que normalmente está largado, como uma hérnia qualquer, né, que você vai lá e repara o defeito na parede muscular, né, numa hérnia inguinal, é a mesma coisa. Você vai lá e repara o diafragma, diminui o tamanho do hiato esofágico, com essas suturas aqui, no caso, foram com fio, né? E aí traz de volta o estômago para dentro do abdômen, e olha só, usa o fundo do estômago para fazer essa manobra. Estão vendo o fundo aqui? Ó? Ele vai ser usado para envolver o esôfago abdominal, a parte do esôfago que está aqui dentro do abdômen. Dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Então, uma metade do fundo é trazida pelo lado esquerdo, a outra é puxada pelo lado direito, de maneira a envolver o esôfago, encontrar, e as duas se encontram lá na frente, ou pode ser até parcial. Aí tem várias técnicas, né? Essa é aquela técnica de 360 graus. E esse elemento que a gente criou aqui, usando o fundo gástrico para envolver o esôfago, é chamado de válvula antirrefluxo. A cirurgia é cirúrgica, essa válvula, né? E a cirurgia é chamada de fundoplicatura. Olha como tem lógica. Eu, através do pregueamento do fundo à volta do esôfago, plicatura é pregueamento, fundo diz respeito ao fundo do estômago, eu crio aqui algo que é exatamente análogo a um parafuso esteja sendo instalado num buraco maior que o diâmetro dele. Aí, como é que a gente faz para resolver esse problema? Coloca uma arruela, né, que é um disco perfurado com um diâmetro tal que não passe pelo buraco. E depois a porca, que vai apertar o parafuso. Né? Então, isso aqui é como se eu estivesse acrescentando aqui, olha só que interessante, um diâmetro, portanto, a mais óbvio, se eu estou acrescentando, ao esôfago distal para que ele não consiga mais passar pelo buraco. Que buraco? O hiato esofágico, que eu também reduzi, fazendo a correção do alargamento que ele sofreu. Tá? Essa cirurgia é bem eficiente. Nos primeiros dias, talvez até semanas, ela sempre assusta o paciente, porque ela parece que foi exagerada. Ele tem dificuldade de engolir as coisas que engolia com facilidade. Aí, depois que aquilo tudo desincha, se acomoda, aí ele entra na fase de eficiência plena da cirurgia, que é deglutir normalmente, não ter dificuldade de progressão do alimento. Qual é o nome técnico disso? Disfagia. Ele deixa de ter disfagia baixa porque era lá no final do esôfago, e passa a deglutir normalmente. E o que nós estamos aprendendo agora, né? Essa cirurgia já tem uns 15 anos de vida. Que um número grande de pacientes, depois de um tempo, mais de uma década, vai começar a ir perdendo pressão nessa válvula. Então, apesar de tudo que se fez aqui, né, os tecidos vão se alargando, não esgarçando, se alargando mesmo, né,
aumentando em área, vamos dizer assim. E a eficiência desses mecanismos vai se perdendo. Tá? Então, como será o futuro? Não sei. Todos eles vão ser reoperados? Não vão? Aí, isso daqui a uns 15 anos, a gente conversa outra vez, né? Vou estar com uns 70 e poucos, né? Aí a gente discute junto aí o que aconteceu, se a solução para isso foi reoperação, se uma técnica nova foi inventada. Tá bem, queridos? Essa é a fundoplicatura, onde eu crio uma válvula anti-refluxo cirurgicamente. Tá bem? Vamos lá. Então, agora, sobre o estômago, vocês já sabem que o estômago foi uma aula um pouco rápida, eu vou aproveitar, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui já mostrar para vocês. É dividido arbitrariamente em 3 porções, que tem uma certa lógica, né? A mais alta é o fundo, situada logo acima da junção com o esôfago. Você traça uma linha imaginária horizontal aqui, ó. Esse, oficialmente, anatomicamente, é o fundo gástrico. Uma outra divisão é traçada aqui por fora, onde um ângulo só é muito bem visto aqui nos pacientes, tem o estômago bem vertical, como se fosse uma letra J. Agora, os pacientes que são mais brevilíneos não vão ter esse ângulo claramente visível aqui, mas por dentro ele corresponde a uma prega que sempre é muito visível, que a gente vai ver no nosso exame de endoscopia, que é chamada de incisura angular. Por quê? Porque ela causa externamente, em alguns pacientes, um ângulo visível. Então, desse ângulo, né, que alguns pacientes têm visível, ou a partir da incisura angular, que todos têm, nós traçamos uma outra imagem, uma outra linha imaginária, seja ortogonal, né, as duas curvaturas, e aí fica com um segmento intermediário grande, chamado de corpo do estômago, e um funil de saída, estão vendo? Esse funil se chama piloro, isso é uma confusão muito comum, tá? O piloro, então, é esse pedaço final. E o piloro, ele tem a sua saída através de um canal, circundado por um esfíncter, chamado de esfíncter pilórico, e o restante que sobrou, ou seja, esse funil mais alargado, essa região mais larga, é chamada de antro pilórico. Então, o piloro, que é uma parte do estômago, é subdividido em antro, que é ele quase todo, e o canal pilórico, que é a parte que está atravessando o esfíncter pilórico, que gera um canal. Tá? Isso é conceitual e às vezes fica confuso, por isso que eu perdi um tempinho aqui. Então, o estômago pode ser horizontalizado num brevilíneo ou extremamente, né, longilíneo num paciente longilíneo. Esse é o estômago em J, mais difícil de examinar pela comprida, né? Tem que ir lá embaixo, depois subir, passar pelo canal pilórico para alcançar o duodeno, que é a meta, né? O final do exame é alcançar o duodeno e ver o duodeno. O estômago é uma exceção, ao invés de ter apenas a camada longitudinal externa e circular interna, que todo o tubo digestório tem, a longitudinal externa sofre aquelas modificações no intestino grosso, né? Se condensa em 3 faixas, que eu chamei para vocês de tênias, porque lembram a solitária, aquele verme, né? Cujo nome técnico é tênia. Mas, no resto do tubo digestório, essas camadas não estão condensadas. Então, elas envolvem toda a circunferência longitudinalmente, como vocês estão vendo aqui no esôfago. O estômago tem as mesmas coisas. Mas olha que curioso. A camada longitudinal no estômago ele não se divide em tênias, ninguém diz isso, tá? Mas ela acaba percorrendo o fundo e a grande curvatura, percorrendo a pequena curvatura e deixa na parede anterior, e lá atrás, obviamente, se eu estivesse olhando por trás, uma falha que não tem nome, pelo menos eu não sei o nome dessa falha. Onde eu vejo, a olho nu, se eu tiver removido só o revestimento seroso, né, peritoneal, onde eu vejo, a olho nu, a camada circular, que é a próxima, olha só como ela está visível aqui, ó, né? Sem dissecção alguma. Agora, para ver a última camada de todas, a mais profunda, que só o estômago tem, eu tenho que ir abaixo da camada circular. Aí eu vou descobrir, olha a camada circular aqui, ó, né? Aí eu vou descobrir que existem fibras curtas que fazem uma alça, começando na parede anterior do estômago, circundando a junção esôfago-gástrica e se implantando lá atrás. São alças, tá? Montando assim, ó, na junção esôfago-gástrica. Deixa eu tentar fazer um esôfago vindo por cima, né? Ó, alças montando aqui, tá? Ou melhor assim, para ficar certo para vocês. Tá? Então, alças musculares fazendo isso. Por trás e pela frente. Qual é a função dessa camada chamada de oblíqua, que é a mais profunda? Quando ela se contrai, ela acentua esse ângulo aqui. Quanto mais agudo esse ângulo, menor a chance de refluxo.
porque lá dentro se forma eu vou chamar de um afilamento, como se fosse um bico, né? Que tende a executar um papel semelhante, não tão eficiente de forma alguma, ao da cartilagem epiglote, que se fecha como uma tampa, né? Bloqueando o acesso à laringe. Essa prega aqui, se estiver aberta, eu vou mostrar para vocês, né? Tenderia também a se movimentar para cima e bloquear, em parte, a junção esôfago-gástrica. É chamada de válvula em flap. Flap é o flap do avião, né? Aquilo que as asas do avião têm, para jogar o ar para baixo e fazer o avião voar. Ou, na hora de aterrissar, ao contrário, para jogar o ar para cima, ela joga o ar para o alto, e isso ajuda o avião a pousar, né? São os flaps. Então, essa é uma flap valve, não uma válvula em flap. A mesma coisa, que não acrescenta nada, mas mostra aqui o final, eu queria que vocês vissem. Então, aqui eu estou no piloro, na parte alargada, que é o antropilórico. Aí eu vou ver um buraquinho, vou pensar que só existe ele. Na medicina, as pessoas chamam esse buraco de ósteo pilórico. Então, o que nós, agora em anatomia, vamos entender, é muito evidente, é que, na verdade, existe um ósteo interno e um externo, né? E um canal entre os dois. Esse canal resulta do estreitamento, que, por sua vez, é consequência do espessamento da camada circular interna de fibras, olha elas aqui, ó, que se espessa bastante nesse ponto, e, portanto, o esvaziamento gástrico depende do relaxamento desse esfíncter, chamado de esfíncter pilórico. Por que isso existe? Para que a peristalse gástrica empurre o alimento do fundo do estômago em direção ao piloro e ele se mantenha fechado, pelo número de vezes que vai permitir esse movimento de peristalse gerar mistura do alimento com o suco gástrico. E, além disso, uma maceração, ou pelo menos uma homogeneização melhor. Isso me lembra muito, assim, uma figura para as pessoas entenderem, embora o movimento não seja igual, aqueles caminhões que têm concreto, que ficam girando, misturando concreto lá dentro. Seria mais ou menos isso, é um mecanismo do estômago misturar melhor, homogeneizar a mistura dos alimentos, ou o conjunto, né, dos alimentos com o suco gástrico, de maneira que haja uma eficiência maior da pepsina, que depende, né, do ambiente ácido, para conseguir clivar polipeptídeos em peptídeos que ainda serão polipeptídeos, porém menores. Tá, queridos? Então, repetindo, esse é o canal pilórico definido ou consequente à existência do esfíncter pilórico. O buraco se vê por dentro, todo mundo chama de ósteo pilórico, vamos ficar com esse nome, né? Mas vocês já entenderam, tem um ósteo pilórico, e eu, no mínimo, poderia dizer que existe um ósteo duodenal aqui fora, ou, melhor ainda, né, dizer que há um canal pilórico com um ósteo interno e um ósteo externo, mas ninguém usa essa subdivisão, só se fala uma expressão, ósteo pilórico. A gente vai ver isso na endoscopia, tá, esse buraco. E esse canal é bem estreito, não é longo, como está aqui, não. E aí, por dentro, o estômago é todo preguiado, ó, essas pregas finais, ó, que chegam aqui, estão vendo? Que vão definir para mim, né, o que é estômago e o que é esôfago. As pregas que sobem aqui como se fossem colunas, que a gente viu há pouco, né? Então, o que esse pregamento representa? O de sempre, aumentar a intenção, né? Ou tem como consequência, aumentar a superfície interna. Por que, nesse caso? Para absorver alguma coisa? Não. Só para que haja maior número de células produzindo suco gástrico. Essa saída aqui, ou esse final do estômago, a região do canal pilórico, onde está o esfíncter pilórico, está bem mais realista, tá? Esse canal ele é curto, não é longo como aquela imagem anterior, não. Aqui o esfíncter relaxou, o ósteo pilórico está aberto, e esse canal é bem curto. Por isso que, na prática, a gente fala ósteo pilórico, que o canal pilórico de verdade é bem curto. Esse pregamento é menos intenso na pequena curvatura, é maior aqui no fundo e na grande curvatura. Esse espaço mais livre é chamado de canal alimentar, mas isso não tem nenhum sentido dar esse nome, porque o alimento se distribui homogeneamente, mistura-se, né, por aquela peristalse do fundo em direção ao ósteo pilórico fechado, também de maneira homogênea, e depois ele é eliminado à medida que o ósteo pilórico vai se relaxando. E aí, cada prega daquelas é um conjunto, né, de várias células justapostas. Vocês veem os núcleos aqui, que são os pontos pretos. Essas células são de alguns tipos. Uma vez na vida, vocês vão ter aula boa de histologia, graças a Deus, né? Mas, então, olha, a célula que produz o ácido é essa triangular. Tá?
A célula que contém a pepsina na forma inativa, chamada pepsinogênio, é aquela que tem grânulos, vesículas no seu interior, mas no polo voltado para dentro do estômago, já insinuando que o conteúdo dessas vesículas vai sofrer exocitose, vai para fora da célula em direção ao interior do estômago. Comparada com essa outra, que tem também grânulos, mas na sua extremidade basal, voltada para a parede do estômago e não para dentro do estômago, eu imaginaria que esses grânulos vão sofrer exocitose para base, né, para baixo, em direção aqui, ó, ao local onde estão os vasos sanguíneos, e não estão representados aqui, não. Aqui temos duas veias representadas, né? Então, essa célula aqui produz não enzimas, mas um hormônio. Ela existe apenas no piloro, e ela produz um hormônio chamado gastrina, que vocês vão aprender em fisiologia. A gastrina circula no corpo inteiro, e onde há o receptor de gastrina? Olha que coisa curiosa, nas células produtoras de ácido. Então, quando a gastrina ligar aqui no receptor dela, que é no próprio estômago de onde ela saiu, depois dá uma volta enorme pela circulação sistêmica, né? O efeito fisiológico dela é aumentar a secreção ácida. Tá? Então, o estômago pode se estimular a produzir mais ácido pelo hormônio que ele tem chamado de gastrina. Deixa eu ver aqui. O que nós temos para cá? Não acrescenta grandes coisas, mais histológicas. Vamos avançar. Essa aqui é uma imagem esquemática da microscopia eletrônica da célula que produz o ácido. A célula que produz ácido é chamada de parietal. Nome péssimo, né? Célula da parede do estômago. Todas são, né? As células que produzem gastrina, tem um nome bom, célula G, de gastrina, para eu lembrar, né? Essas produzem só muco. Então, são as células caliciformes ou globosas. E essas aqui, não sei porquê também, né? Recebem o nome de células principais, as produtoras do pepsinogênio. Então, bota na cabeça assim, ó, a função principal do estômago é digerir proteína. Então, a célula que produz essa enzima é a principal. A que produz a gastrina é a célula G, tem o nome do hormônio. A outra que só tem muco é a célula mucoide, caliciforme, globosa. E a célula triangular, que é esquisita, tem um nome que, só decorando, que é a célula parietal, porque não tem lógica nenhuma, né? Essa é a produtora de ácido. Então, deixa eu ver aqui para onde é que eu consigo pular. Eu vou aqui, que acaba sendo mais rápido. E aí, o que nós temos que saber? Que a célula produtora de ácido, ela produz ácido estimulada por três coisas. A gastrina, aquele hormônio que o próprio estômago produz. A histamina, aquela mesma que dá alergia nas vias aéreas, né? Se ela se fixar aqui num receptor de outro tipo, ela vai também produzir o mesmo efeito, aumentar a secreção ácida do estômago. Ou eu ia dizer anastomose, eu troco isso muito, tá? Uma sinapse de um axônio com um neurotransmissor acetilcolina, que vai se encaixar no receptor como se fosse um hormônio, e aqui ele não vai disparar um potencial de ação, não. Ele vai ter o mesmo efeito, aumentar a secreção de ácido clorídrico. Por quê? Porque todas essas três vias, do ponto de vista intracelular, o resultado final desse efeito fisiológico, microscopicamente falando, então, né, a partir de uma sequência de reações em direção ao interior da célula, chamada de sinalização intracelular, né, a partir dessa sequência de reações que vão acontecendo, bioquímicas, o que vai haver é uma ativação, ou uma hiperativação, um aumento, né, de eficiência, da organela, não, da estrutura, né, molecular que produz o ácido clorídrico, chamada de bomba protônica. Então, a bomba protônica que produz o HCl, que é H mais com Cl menos, né, ela acaba, então, aumentando a eficiência dela, essa palavra que eu queria encontrar, a eficiência dela, e produz mais ácido clorídrico. Então, os remédios antigos, primeiro que inventaram, só bloqueava isso aqui, ó, esse receptor de histamina. Continuava a haver a estimulação hormonal pela gastrina e a estimulação nervosa, né, pelos nervos viscerais do estômago. Aí depois, os remédios novos, da década de 80 para cá, eles bloqueiam a bomba protônica. Então, você pode deixar isso aqui livre, esse estímulo pode continuar a acontecer, mas a bomba protônica, que seria ativada, né, excitada por esses estímulos, fica bloqueada e não há produção de ácido algum. Tá? Então, essa é a medicação atual, tem vários nomes. E aí a gente pensa, né, que a acidez é capaz de esterilizar o estômago e descobre que algumas bactérias
vivem no estômago. Então, não estou falando de contaminação que vai nos submeter a um processo agudo, né, de gastroenterite infecciosa, não. É um germe que coloniza o estômago. É esse aí, chamado de Helicobacter, que tem uma cauda meio em forma de hélice, né, e que vive no piloro, naquela região mais larga, né, chamada de antro piloro. Por isso ela é chamada de Helicobacter, bactéria em forma helicoidal, né, Helicobacter pylori, porque vive mais no piloro. Tá? Imagem diferente dela. E o que ela causa? Então, ela vive de remover a barreira mucosa que as células caliciformes produzem, de maneira que um estômago normal, isso eu devia ter dito antes, quando eu mostrei a célula caliciforme, ele é completamente revestido por muco. E o muco é uma barreira extremamente eficiente. Não sei como se mede isso, mas tem equipamento para isso que eu estou falando, tá, gente? Então, se eu medir o pH no interior do estômago, está em 1,5. Se eu estiver me alimentado, em 4, 4,5. Se eu medir o pH entre o muco e as células gástricas, esse pH é fisiológico neutro. Então, a barreira mucosa é uma barreira mecânica extremamente eficiente para não deixar o ácido do estômago agredir as próprias células gástricas. Se eu tiver uma bactéria que, para viver, acaba produzindo a descontinuidade dessa barreira de muco, da barreira mucosa, então o próprio estômago começa a ser alvo do seu ácido e começa a se ferir. E isso, então, ou se inflamar, e podem surgir feridas parecidas com aquelas que eu mostrei para o esôfago, que no início são muito pequenas, são as erosões, podem se tornar maiores e profundas, é um critério de profundidade, são chamadas de úlceras. Tá? Assim como no duodeno também pode haver úlceras. Então, o Helicobacter é responsável, está presente e é responsável por 95% das úlceras duodenais, 70%, 75% das gastrites ou úlceras gástricas. Tá? A úlcera é o final de uma mesma doença, que no início é só uma inflamação, progride até produzir uma úlcera. É a mesma doença, em etapas diferentes. Tá? Então, eu posso ter um paciente com gastrite e outro com úlcera gástrica. Essa é a mesma doença. No primeiro paciente está na fase inicial, no segundo ela progrediu e chegou à forma mais aguda, mais grave, que é a formação de uma úlcera. Tá? Muito bem. O estômago também é lugar, pessoal, de câncer. Eu botei isso aqui para lembrar de um paciente meu, que eu acho que é ele mesmo. E dizer para vocês que o estômago, que é habitado pelo Helicobacter, colonizado pelo Helicobacter, ele vive tentando eliminar o Helicobacter. Vive tentando matar o Helicobacter. E isso pode desencadear um descontrole e acabar resultando em um tumor, não daquelas células todas que eu mostrei para vocês, nenhuma delas, mas das células que estão abaixo do epitélio mucoso, são as células de defesa, os linfócitos, que de tanto tentar matar o Helicobacter, são células de defesa, né? Imunidade celular, se proliferarem para tentar matar o Helicobacter, podem se tornar um tumor de células linfóides, um linfoma. Então, o linfoma gástrico, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele é resultado da presença do Helicobacter pylori, sendo esse estímulo imunológico que acabará resultando uma resposta exagerada, exacerbada e inadequada, que é a formação de um linfoma. Então, um paciente assintomático também deve ser testado em relação a ter um Helicobacter. A gente vai ver como é que isso é feito, é muito simples, né? E se ele tiver o Helicobacter, mesmo assintomático, convém ser tratado para não dar chance de desenvolver um linfoma. Tá? Muito bem, vamos lá. Então, aqui as formas, né, do câncer gástrico podem ser desde disfarçadas, esse aqui é um linfoma, tá? Como eu já vi, né? Esse aspecto aqui reticulado, ó, é de um linfoma sendo tratado, né, numa fase que ele está reduzindo, com radioterapia. Posso garantir a vocês, parece chute, mas eu posso garantir. Isso aqui não, isso aqui é uma úlcera com retração, olha só, de pregas indo em direção a ela, porque ela vai tentando cicatrizar, vai produzindo, né, essa retração. E lá no interior dela e nas suas bordas, sempre no estômago, nós temos que ter certeza de que não há um câncer em fase inicial. Tá? Então, úlcera no estômago pode ser, na verdade, um tumor ulcerado, não uma doença de disfunção da produção de ácido da barreira mucosa. Tá?
E eles podem ser enormes, como esses aqui, né, que bloqueiam, inclusive, o esvaziamento gástrico, cada vez mais raro, porque a endoscopia digestiva se tornou um exame mais acessível. Grandes, né, esse ponto, ó, quase que 10 centímetros no seu diâmetro maior, e visíveis até em exames que não são bons para isso, como a tomografia, que não é exame para isso. De repente aparece um espessamento horroroso aqui na parede do estômago. Radiologicamente, você faz um diagnóstico, obviamente, de doença avançada. Tá? Aí, por que eu mostrei o câncer? Primeiro, que a gente tem que lembrar, câncer de estômago existe. Então, a endoscopia, pessoal, digestiva alta, deve ser feita a cada 5 anos também, a partir de 45 anos de idade. Está lá na OMS, se for procurar, está lá a recomendação. Como muita gente tem sintoma, né, digestivo alto, de refluxo, de gastrite, acaba que a grande parte das pessoas faz endoscopia com uma frequência suficiente para prevenção, que é quinquenal. Acaba que, em 5 anos, a pessoa faz uma ou mais endoscopias, a partir de uma certa idade, pelos sintomas, doenças crônicas, né? Mas quem não sente nada tem que fazer também, tá? Por causa dessas coisas que eu comentei. Então, a estimulação da célula parietal pelos nervos viscerais do estômago depende do nervo vago, que emite ramificações aqui que vão atender, vão se dirigir ao estômago. Então, antigamente, né, quando se tratava cirurgicamente a úlcera do duodenal, até a úlcera gástrica, uma coisa que se fazia era a transecção do nervo, para aquele estímulo dado pelo nervo desaparecer. Tá? Como o nervo se chama nervo vago, o nervo vago era cortado aqui, ó, bem no início vamos dizer, da sua extensão que vai atender, que vai atingir o estômago. Então, essas cirurgias em que o vago era cortado no seu tronco, logo aqui no início do estômago, elas resultavam também em perda da mobilidade, da motilidade gástrica, porque você secciona as fibras motoras também, né, que ativam a musculatura longitudinal externa e circular interna. Então, esse estômago fica paralítico, né, porque eu cortei aqui, ó, os 2 nervos responsáveis pela sua motilidade, pela sua peristalse. Então, havia sempre a necessidade de se alargar aqui a via de saída do estômago, porque o estômago ia ficar parado, né, do alimento sair. Tá? Então, essa cirurgia ela foi, na verdade, desenvolvida inicialmente por um cirurgião austríaco chamado Bilhot, que desenvolveu, né, propôs essa técnica para tratamento de câncer. Né? Então, aquele câncer situado bem próximo à saída do estômago, ali na região do antro pilórico, próximo ao canal pilórico, era resolvido dessa maneira. O pilório era removido e o duodeno era suturado para ver uma continuidade. Então, o estômago desse indivíduo ficava com o fundo, o corpo, e não tinha mais antro. Tá? E nem tinha esfíncter pilórico. Tinha uma conexão direta aqui com o duodeno. Aí, para situações em que os tumores eram mais perto do corpo gástrico, e que essa conexão aqui, cirurgicamente, não era tão simples, e até por se mostrar uma conexão bem mais simples, a que eu vou mostrar agora, ele desenvolveu essa técnica que foi fechar o duodeno, selecionar uma alça de jejum proximal, ou seja, do início do jejum, e fazer uma conexão dessa alça lado a lado com o estômago. Então, o estômago passa a esvaziar para essa alça de jejum, e as secreções que vão à segunda porção do duodeno, suco pancreático e biliar, vão se encontrar com esse alimento aqui, ó, quando chegarem nesse ponto. Tá? Isso, nós vamos ver, né, é uma coisa que acontece na cirurgia bariátrica, numa outra extensão, com uma outra intenção. Mas é, na verdade, esse desvio em que o trajeto alimentar bypassou, deixou para trás, sem passar por ele, o duodeno. Então, esse é o bypass gastroduodenal, ou Y, né? Quem considera isso aqui um Y, como se fosse uma letra Y, 2 ramificações, né? Você vem aqui pelo jejum, né? Distal, a cirurgia, de repente, bifurca. Para um lado, estômago e esôfago, para o lado, vai em direção ao duodeno. Chamado também Y de Roux, cirurgião que também esteve envolvido com essa cirurgia. Né? Muito bem. Então, está aqui a gastrectomia mais simples, que tinha a vagotomia troncular também. Só uma curiosidade, né? Isso ainda se faz para câncer. Tá? É a cirurgia para o câncer.
e a gastrectomia mais alargada, que resultava nessa conexão do jejum com o estômago, que é a cirurgia, a segunda técnica que ele descreveu, chamada de Biorrit 2, em homenagem a ele. Tá? Então, isso é um epônimo, não da anatomia, mas da cirurgia que todos nós já vamos conhecer. Cirurgia Biorrit 1 e cirurgia Biorrit 2. Na Biorrit 2, a ressecção é maior e a conexão, a anastomose é gastrojejunal, uma gastrojejunostomia, é o nome dessa anastomose. E o duodeno é fechado. Né? Na cirurgia mais simples anterior, há uma antrectomia. Ectomia significa remoção, extração. Há uma antrectomia, o antro sai, e a conexão ou anastomose é do duodeno com o corpo do estômago. Tá, queridos? Todo baseado na anatomia básica, né? O fundamental, para não repetir, do estômago, da sua inervação. E a sua vascularização, que vocês sabem que percorre a pequena e a grande curvatura e que é preservada. Tá? Então, os vasos que descem por aqui e por aqui, pelo fundo, pela grande curvatura, têm que ser preservados para essa conexão cicatrizar. Né? Se não tiver sangue chegando aqui, não cicatriza. Tá? Muito bem. Isso pode ser feito com grampeadores, né, que acaba sendo mais rápido, mas a técnica é exatamente a mesma. Eu ainda posso fazer uma segunda anastomose aqui, ó, do jejum com ele mesmo. Então, o alimento vai embora por aqui, o alimento está vindo do duodeno, não precisa subir tanto, ó, já pode passar diretamente para a continuidade do duodeno com uma certa demora. São variantes, tá? E aí, o próprio problema de mobilização, de mobilidade, de peristalse do estômago, acabou fazendo com que o próprio Biorrit ele fosse se interessando não por fazer a transecção da inervação gástrica no início, mas só naqueles ramos que se dirigiam à região onde estão as células produtoras de ácido. Deixa eu atender minha secretária um segundo, só para dizer que não posso atender. Pois, Anny, eu estou na aula aqui, querida. Alguma coisa, gente? Meus alunos são super legais. Se for uma coisa rápida, pode falar. Uhum. Tá, eu faço. Tá bom. Tá bom, tá bem. Tá bem, querida. Tá bem, ok. Estou pensando aqui. Pede a carteira, né? Tá bem. Com esse prazo curto, né? Só a sua emergência. Né? Aí vai me dar aquele trabalho de estar lá, né? A gente vai ter que dizer que esse cisto está infectado e que eu vou internar para drenar. Tá? E na hora eu faço a cirurgia mesmo. Tá bom, tá bem, querida. Obrigado, viu, Zaine? Beijo. Queridos, perdão, tá? Vocês viram aí, é um paciente que precisa fazer uma cirurgia de uma coisa simples, que um dia eu vou ensinar para vocês o que é, quando a gente já fala de anatomia dessa região. Tá, então, olha só, pessoal, aí, novamente, né, para me ajudar naquilo que eu ia esquecer, vocês estão percebendo aqui os nervos foram descontinuados só aqui em cima no corpo? E no fundo? Por quê? Porque é lá que estão as células produtoras de ácido, aquelas triangulares, as células parietais. Então, aqui, esta secção do nervo vago é super seletiva. Ela é voltada apenas para os filetes nervosos que vão à região do estômago, onde há as células produtoras de ácido. E aqui, ó, a região de saída tem a sua inervação preservada, para pelo menos a peristalse, né, da via de saída se manter. Essa é a super seletiva. Tá? Então, isso é um pouco de história também, né, na evolução da cirurgia do estômago. A vagotomia era troncular, depois passou a ser intermediária, e no final chegou no melhor possível para uma operação, que é a vagotomia super seletiva, só para os ramos que vão ao fundo e ao corpo do estômago, onde estão as células parietais que produzem o ácido clorídrico. Muito lógico, Professor, né? Ô, querido. Essa cirurgia não pode deixar o paciente com risco dessas células perderem a sua função, não, devido à perda da inervação? Elas ficam hipofuncionantes, não completamente, né, porque sempre tem algum filete microscópico que a gente não vê, mas é o equivalente ao tratamento medicamentoso. Né? O tratamento medicamentoso faz isso com mais eficiência.
em 100% das células. Então, por incrível que pareça, né, um remédio muito mais eficiente que uma cirurgia, né? Tá? Para atingir aquele objetivo. Então, se faz uma cirurgia para inativar um grupo de células, que um remédio inativa muito melhor. Tá? E aí a única coisa que aparece é uma tentativa do estômago. Ele entende errado, né? Ele fala assim, não está havendo produção de ácido, então vou aumentar o número de células que produzem ácido. Quer dizer, de células como um todo, que eu vou aumentar também as que produzem ácido. Isso cheira câncer, né? Se me contasse essa história, eu ia ficar apavorado. Mas a gente sabe que isso não acontece já, porque essa droga ela já existe desde 1980, então a gente sabe. Eu vou mostrar um caso para vocês que, eventualmente, né, anedoticamente, tem essa lesão, um crescimento celular, como se fosse um pequeno tumorzinho, que é benigno e que não se transforma em câncer, que é característico de quem toma inibidores da bomba protônica. A lógica dessa lesão aparecer é o estômago pensar assim, né, vou aumentar a quantidade de células, já que eu não estou conseguindo produzir o normal de ácido. Aliás, nada, né? Com esse remédio que me deram. Então, se eu aumentar a quantidade de células, de repente eu consigo produzir algum ácido. Então, aqui, ó, esse é o Billroth, né, na fase que o mundo está maluco, que o respeito entre as pessoas está desaparecendo, né? Só para a gente saber, né? Eu falei que ele era austríaco. Falei, né? Mas é isso mesmo, tá, gente? Não é alemão, não. Tem gente que pensa que ele... quer dizer, ele desenvolveu todo o trabalho dele na Áustria, e em Viena, onde ele era muito famoso. E olha como ele era um sujeito famoso. Ó. Tem estátua para ele na praça. Tem moeda cunhada em comemoração a centenário de morte, ou sei lá quantos anos de morte. Então, é um sujeito importante mesmo. Tá? Muito importante. Sobre o intestino delgado e duodeno, vocês já sabem tudo. Fala, queridos. São duas dúvidas. Na vagotomia superseletiva, o que é inativado, quer dizer, né, fica hipoativo, são células de qual parte do estômago? É o corpo? Fundo e corpo. Fundo e corpo. E uma dúvida que eu fiquei da H. pylori, todo mundo tem que ser testado para a presença da bactéria? A partir de 45 anos, com certeza. Antes, essa é uma dúvida, né? Causa muita polêmica isso. Por quê? Porque um jovem pode ter o Helicobacter, que é altamente prevalente, né? Na África é quase 100%, aqui 70% das pessoas têm o Helicobacter. Então, isso gera várias discussões sobre, primeiro, tratar a pessoa e os contactantes, o casal, no mínimo, né? Depois, confirmar se a bactéria morreu. Quando fazer novo exame para ver se houve uma recontaminação, porque essa bactéria você pega como aquelas de alimentos contaminados. Então, é por ingestão oral. Eu posso passar por você, né? Porque a sua mulher te passa num beijo, né? Porque ela tem também na saliva. Mas a via mais frequente de você contaminar uma pessoa é por alimentação, como se fosse uma ameba, né? Que viesse ali naquela folha de alface, né? Enfim, então, a higiene com os alimentos, né, é fundamental, a lavagem deles antes, né? Não só por causa do Covid, que treinou as pessoas a fazer isso melhor, né? Mas por causa do Helicobacter também. E a sua pergunta é muito boa, ainda não há uma resposta para isso. Quando não tem viabilidade operacional ou financeira em medicina, aí isso é colocado meio para baixo do tapete. Tá? Por exemplo, para câncer de intestino, não há dúvida de que deveria existir, do mesmo jeito que existe vacina pública, né? Uma campanha, como se faz para a mama, para todas as pessoas fazerem o exame preventivo a partir de uma certa idade. Por que essa campanha nunca é lançada? Porque não tem especialista, nem o equipamento, que é muito caro, para atender a população brasileira inteira. Aí vai para baixo do tapete e não se toca no assunto. Então, se você perguntar assim, para a segurança absoluta, né, das pessoas, deveria começar a fazer a investigação para H. pylori numa idade que fosse algo em torno de 10 anos antes da idade que os primeiros casos de linfoma sejam registrados. Tá? Então, algo em torno aí de adultos jovens, 25 anos de idade. Mas não dá para propor isso assim para a população inteira, em rede pública. Né? Tá? Muito boa pergunta. Muito bem. O duodeno vocês já conhecem todo, né? Porque eu vi que vocês assistiram à aula que eu tinha dado. Então, o duodeno é o primeiro a receber o quimo ácido do estômago. Então, ele não está pronto, preparado para ser
resistente ao ácido como o estômago. A proteção dele vem da segunda porção do adenal, onde o suco pancreático, que é extremamente alcalino, é lançado e tem que sofrer um refluxo, ou seja, andar contra o sentido fisiológico da peristalse para alcançar o duodeno. O que a gente percebe? Na prática, apesar dessa incoerência, né, de planejamento, isso é suficiente. Por quê? Porque a úlcera duodenal está presente, ou está correlacionada, em 95% dos casos, ao Helicobacter. Então, o Helicobacter faz alguma coisa no duodeno e deixa o duodeno mais suscetível a desenvolver a úlcera. Aí eu vou mostrar o que é daqui a pouco, tá? Vou mostrar. Eu tenho aqui para mostrar para vocês, sim. Eu levo até a paciente, que é uma colega. De repente, eu abro a dela só para mostrar o laudo, para vocês verem mais. Então, aqui, úlceras duodenais, tá, pessoal? Essa é a parede anterior, a da esquerda. Essa aqui não, essa é gástrica, porque aqui está o ósseo pilórico, acima do ósseo pilórico, perto dele, está a úlcera gástrica. As úlceras pilóricas no estômago têm grande chance de serem benignas. As úlceras de corpo e de fundo têm grande chance de serem malignas. Tá? Então, quem trabalha com isso sabe qual úlcera é mais perigosa, embora a gente biopsie a borda e o fundo de toda a úlcera gástrica, desde que não haja um sinal de hemorragia iminente ou recente. Há um estigma de sangramento. Senão você vai desenvolver isso aqui, vai biopsiar em cima da artéria que está visível. Se for uma úlcera de parede posterior do duodeno, a artéria que passa ali é a pancreático-duodenal, né? Que é a continuação da gástrico-duodenal, que é a ramo da hepática comum, né? Que vem do tronco celíaco, ou seja, sangra para bulbo. Então, a hemorragia é desse porte aqui, estão vendo? Um jato de sangue arterial. Tá? Pode haver a progressão de uma úlcera até a perfuração, e há necessidade de cirurgia. Aqui um estilete, né? Ó, introduzido no orifício em que a úlcera perfurou. São complicações de úlcera, está cada vez mais rara. Quando a úlcera cicatriza, ela produz uma cicatriz que costuma ser linear e branca. Essa linha aqui, acredita em mim, isso é uma cicatriz, tá, gente? Vem até aqui essa, inclusive. E aí, observe o que acontece. A região que cicatriza, ela sofre uma retração, né? E aí, toda essa linha branca, ela tem um epitélio que converge para ela, retraído para dentro do duodeno. Isso se forma aqui, ó, como se fosse uma trave. Estão vendo essa trave gorda aqui que eu estou mostrando? Ó, essa travezinha aqui, com a cicatriz bem no centro. Quem causou essa trave foi a cicatriz encurtando e levantando o epitélio. Então, é como se eu pegasse dois, fizesse isso aqui, ó, na pele do meu pescoço, ó, que é uma brincadeira que todo mundo conhece, né? Chegar bem perto, fizesse isso, olha só, como levantou a pele, né? Então, onde acontece a cicatriz, esse fenômeno idêntico, né, se forma uma trave. E aí, essa trave acaba fazendo com que, de um lado dela, esteja o caminho normal, verdadeiro, anatômico, onde eu vou progredir para o exame. E do outro lado, ó, uma escavação que às vezes é bem profunda, engana a gente, né? Que é um pseudodivertículo, resultado só dessa retração com a formação de uma trave ou ponte. Tá, querido? Então, a anatomia normal se modifica, né? O bulbo duodenal é homogêneo, né? Tem um diâmetro, né? Que cresce no seu equador, né? Na parte média, volta a reduzir lá no final. Se houver acontecido uma úlcera que cicatrizou, essa anatomia normal vai se modificar. Nós vamos identificar uma ponte, ou uma trave, e um pseudodivertículo. Tá? Curiosidades. Então, a avaliação dessas coisas por endoscopia digestiva. Né? Vamos ver uma endoscopia, então? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz outra vez. Vamos sair daqui. Interromper. Vou abrir aqui. Eu já deixei separado um pacientezinho. Esse é o meu último paciente. Não tem nada de emocionante, mas... Deixa eu dar um pause. Diminuir isso aqui. Voltar lá para tentar compartilhar. Quando a gente bota direto, dá muito problema, viu, gente? Por isso que eu faço esse vai e vem, né? Se a gente coloca direto no PowerPoint, que seria o normal, né? Costuma dar muito problema em não rodar. Digam para mim se vocês estão vendo a imagem, pessoal. Para mim tá Aqui sim. aparecendo. Eu vou dar um play agora, né? E vamos ver se vai andar. Então, eu estou aqui, gente. Lembra de laringe?
Eu estou atrás das cartilagens aritenoides, aquelas que parecem um pombo, lembra? Para escorregar por trás delas e não entrar na laringe. A laringe está à frente. O que é a frente aqui? Ó, é para cima. Então, aqui eu estou escorregando pela laringofaringe. Aqui, ó, não tem espaço nenhum, né? É virtual. É o esfíncter esofágico superior. Então, vamos lá. Aí você vai tentando com jeito, né? Aí tem saliva, estão percebendo? Vai descendo com jeito, sem grosseria. O paciente sedado, ele não ajuda engolindo, mas não precisa. E daqui a pouco a gente está dentro do esôfago e eu vou correndo para o estômago para esvaziar. Porque às vezes tem líquido lá, a gente vomita e broncoaspira. Então, passei pelo esôfago de passagem, né? E já fui para dentro do estômago. Vocês estão vendo aqui, ó, que o corpo gástrico é pregueado, né? Grande curvatura, ó, tem bastante prega. O antro pilórico é liso, não tem prega, tudo normal. E o antro pilórico tem um orifício de saída, que é o ósteo pilórico. Passei, já estou no duodeno, no bulbo duodenal, primeira porção. Daqui a pouco eu volto lá, voltei sem querer para o estômago, né? Aí entrei no duodeno outra vez. Estou tentando ter uma imagem mais panorâmica, mais alongada desse duodeno. Agora eu vou conseguir. Ó. Esse é o bulbo duodenal. Fazendo a curva para a direita, eu vou para a segunda porção duodenal. Estou fazendo essa curva às cegas, né? Aí cheguei na segunda porção duodenal, que tem pregas transversais, estão vendo? E aquilo mais gordinho que ficou para a esquerda, na hora que eu fiz a curva, já é a papila duodenal. Tá? Então, voltei para o estômago. Aí aqui eu tenho, né, como está mais avançada, de 30 em 30, né? Vou recuar, porque eu quero que vocês vejam, pessoal. Agora eu vou olhar para cima e vai passar a incisura angular. A incisura angular passou agora a incisura angular, eu estou vendo o próprio aparelho lá em cima. E vou fazer aquele estudo para ver se ele tem hernia de hiato. Eu vou ver o aparelho entrando no estômago, presta atenção. Olha como ele está bem justo. Não tem aquele sino, né, em volta dele. Então, esse paciente aqui não tem hernia hiatal. No entanto, vocês vão ver que ele tem esofagite de refluxo. Tá? Então, esse é o fundo gástrico visto de cabeça para baixo. O nome técnico disso é retrovisão do fundo gástrico. Eu olho para trás para ver. Agora eu estou vendo o corpo gástrico e aí já vejo aqui uma bolinha, ó, que já me chamou a atenção. Essa é uma daquelas lesões no paciente que toma bloqueador de bomba protônica, que não tem nenhum significado clínico. A histologia disso é totalmente benigna, não evolui para câncer. Se houver um enorme, obviamente, eu vou tirar até com certo medo. Mas, então, normalmente, são várias lesões pequenas na região onde existe célula parietal, portanto, em corpo e fundo, nunca lá no antro, que lá não tem célula produtora de ácido, isso aí é um crescimento da quantidade de células produtoras de ácido, aí a gente escolhe umzinho e tira. Aqui eu vou tentar dar uns pauses, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem o esôfago machucado, né? Vou tentar aqui parar. Ó. Aqui, nesse ponto, já há erosões triangulares. Elas normalmente são triangulares assim. Ó. Tá? Um triângulo aqui, outro aqui, outro aqui. O cursor está aparecendo, gente? É sim. Está sim, professor. Ah, que sorte, tá? Então, está dando para vocês verem. Ó. Vou delimitar o triângulo direitinho, não é enrolação, não, tá? Olha a coluna, a prega gástrica que forma uma coluna. Ela acabou aqui, ó. A gente tem olho para ver, se acostuma, né? Então, esse triângulo aqui, que eu vou delimitar, ó, já é uma úlcera triangular. Normalmente, elas são triangulares. Depois vão crescendo, né? Aqui já tem uma outra se formando, ó, pequenininha. Aqui tem mais uma, ó. Ao lado de outra. Observa novamente, a prega gástrica acabou. Aqui tem duas úlceras adjacentes, deixando uma ponte de epitélio normal do estômago, né? Do esôfago, perdão, entre essas duas ulcerações. Tá? Então, ele tem esofagite de refluxo. Vou deixar isso andar um pouquinho, em tempo real, né? Porque não é tão fácil de ver em tempo real. E já a gente vai lá dentro do estômago. Vamos lá, né? Então, vamos lá dentro do estômago para ver aquela lesão. Tumor pequenininho é chamado de pólipo, né? Então, esse é um pólipo gástrico. A imagem ficou com outra cor, perceberam? Porque os equipamentos atuais eles têm um dispositivo eletrônico que equivale a eu ter jogado aí dentro um corante azul sem eu precisar de jogar corante. Antigamente eu tinha que jogar.
Aí não há necessidade, ele mesmo colore eletronicamente. Então, a gente viu que há mais de uma lesão, uma delas vai ser escolhida daqui a pouco para ser removida. Deixa eu avançar. O que estamos fazendo aqui? Aí eu vou voltar um pouquinho. Nesse momento, nós estamos escolhendo fragmentos para verificar se esse paciente tem Helicobacter pylori, por rotina, né? Prevenção. Não há relação de refluxo para o esôfago com Helicobacter pylori, nenhuma. Tá? Então, já houve a coleta de material do antro. Deixa eu voltar aqui, porque eu quero que seja a coleta no lugar certo. Então, primeiro, 2 fragmentos de antro. Antro pilórico, né? Aí as pessoas falam antro gástrico, vocês já entenderam, né? É antro pilórico, porque o piloro é que é gástrico, né? E depois, as próximas serão do fundo. Do fundo não, do corpo. Então, são 2 fragmentos de antro, 2 fragmentos, aleatoriamente, tá? Do corpo, sabendo que a prevalência é muito maior lá no fragmento de antro, mas a gente faz 2 de corpo também, que esse é o... Isso aumenta, né, o diagnóstico bastante, a sensibilidade do diagnóstico. Então, vamos avançar agora para ver a remoção do pólipo com uma pinça como essa. Essa é uma pinça forceps muito boa, a abertura dela tem quase 1 centímetro, 8 milímetros, que ela é jumbo. Então, lesão pequenininha. Eu vi que instabilizou a internet, tá, pessoal? Vou voltar aqui um pouquinho só. Então, lesões pequenas a gente pode abordar com essa pinça. Pronto, olha lá a pinça. Eu vou achar um pólipo qualquer, um que eu acho que está mais fácil. Eu quero apenas que o paciente tenha um resultado histológico disso tranquilizador, dizendo que o pólipo dele é do tipo hiperplásico, né? Ó, viu como eu arranquei? Perceberam que ele destacou com facilidade, né? Por arrancamento? Porque a consistência dele é menor que a da mucosa normal. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é uma endoscopia, não vou dizer normal, né, porque tem esofagite, mas é uma endoscopia cuja execução foi, vou chamar de convencional. Tirei mais um fragmentozinho aí desse pólipo, só por desencargo de consciência, mas sem medo nenhum. E já veio a patologia dele, chegou ontem, né, um pólipo hiperplástico, realmente. Tá? Esse sangramento, que parece muito grande, é mínimo. Acredita em mim. Então, vamos avançar aqui. Agora a gente vai embora, né? Volta para o esôfago. E agora é que eu vou ter chance de ver o esôfago. E na entrada, eu fui correndo lá para dentro para tirar qualquer líquido que estivesse no estômago, para aspirar. E na saída que a gente vai olhando o esôfago, que é assim, meio tortuosão mesmo, não é retinho não, tá? Sempre que eu saio, eu tento ver de novo a laringe, mas não sei se eu vou conseguir aí, se eu achar que tem qualquer risco, né, do paciente ter um espasmo de laringe, aí eu paro. Tá? Muito bem, então isso era a nossa endoscopia digestiva, para vocês verem uma, né? Então, vamos voltar para cá e continuar onde a gente estava. Bom, sobre o intestino delgado, exames para eles são radiográficos, tá? Então, a gente precisa, eu mostrei para vocês, né? Tomografia, que vai desenhar o intestino delgado por dentro, com ingestão prévia de contraste oral, ou ressonância nuclear magnética. É enteroressonância ou enterotomografia. Quando se usa essa expressão, que os radiologistas e os cirurgiões, todo mundo, né? Gastroenterologista está querendo se reportar, ao intestino delgado jejunio-ilho. Tá? Então, isso a gente já viu, vamos adiante, né, para vocês curtirem o resto. E aí vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia de obesidade, que envolve essa parte do intestino delgado que eu comentei pouco, né, porque é muito simples, é o jejum e o ilho. Né? O jejum absorve aminoácidos e glicose, e o ilho absorve gordura, e absorve não no interior das veias ileais, mas sim no interior dos vasos linfáticos ileais. Então, a absorção de gordura se faz pelo sistema linfático, significa dizer indiretamente pelo sistema cava, porque os vasos linfáticos vão acabar na cava superior. Então, a gordura que estava lá no intestino subiu pelo sistema linfático e foi direto para a cava superior. Tá? E aí para dentro do coração. Já a glicose e os aminoácidos tem que passar antes no fígado.
Por isso que a absorção deles é feita lá no jejum, e esses vasos vão em direção ao fígado através do sistema porta. Se eu pegar o sangue da veia porta e fizer uma conexão com a veia cava inferior, que está logo ao lado dela, sem passar no fígado, desinserir ela do fígado e fizer uma conexão. Ou seja, lançar na circulação de retorno da veia cava inferior o sangue rico em nutrientes, rico em glicose e rico em aminoácidos que foram absorvidos, isso causa mau funcionamento cerebral, uma coisa chamada de encefalopatia hepática. Então, o paciente fica agitado, depois entra em torpor, coma e morre. Isso acontece também, e se descobriu isso através de cirurgias, tá? Tentando reduzir a pressão dentro da veia porta naqueles pacientes cujo fígado fibrosou por doença, aqueles que têm as varizes de esôfago. Então, para tentar descomprimir aquilo, essa cirurgia, chamada de anastomose portocava, da via porta hepática com a via cava inferior. A cirurgia foi tentada, as pessoas morreram. Então, ela foi depois aperfeiçoada, e eu não sei como se faz isso exatamente, como é que você determina, pelos exames de de eco-ultrassonografia, que estuda fluxo dentro dos vasos sanguíneos. Então, pelo estudo do fluxo hepático, é possível estimar um diâmetro que essa anastomose deverá ter quando essa cirurgia for cogitada, e cada vez se pratica menos, né, para tratar a hipertensão dentro da veia porta. Né? Então, a anastomose é feita com um diâmetro inferior ao diâmetro original da veia porta. Isso se chama calibração da anastomose, é baseado nos fluxos sanguíneos que podem ser determinados por exames de ecodoppler, que é um ultrassom que vê o movimento, o fluxo do sangue nas artérias e nas veias, tá? E mostra isso para nós. Muito bem, então agora eu quero falar daqueles pacientes que estavam escondidos, né, que são os obesos extremos, obesos mórbidos, e que agora estão aparecendo. Esse paciente está condenado à morte brevemente. Então, para ele, a gente não tem outra opção a não ser discutir uma cirurgia que fisiologicamente é muito agressiva, mas que vai tirar ele desse quadro. Isso é uma bomba relógio, né? A qualquer momento ele vai ter um fenômeno, resultado da abundância de gordura, sobretudo visceral, que ele possui. Então, gordura visceral, pessoal, é como uma glândula produzindo hormônios do mal. Né? Ela produz substâncias que causam vasoconstricção, aumentam a pressão, substâncias que causam coagulação mais fácil, então ela é trombogênica, substâncias que tecnicamente produzem um estado inflamatório. Você marca, dosa essas substâncias, perdão, no sangue, os marcadores séricos de inflamação aumentam, então o gordo é um inflamado, tecnicamente falando. Além disso, ele vai desenvolvendo uma situação particular que é o pâncreas produz insulina, a insulina acopla no receptor e o efeito de aumentar o transporte ativo de glicose para dentro das células jejunais e daí para os vasos, as veias jejunais estão logo abaixo, esse efeito, que é o da insulina, deixa de acontecer. O nome disso é resistência periférica à insulina. O pâncreas está produzindo a insulina, ela está acoplando lá no receptor, mas, de alguma maneira, o efeito fisiológico não acontece. Né? E, para completar, além disso tudo, essa gordura bloqueia a secreção de um hormônio hipotalâmico, que é o hormônio que nos dá saciedade. Tá? Esse hormônio se chama leptina. Lepto significa estreito, né? Tem uma fase da multiplicação da mitose, né? Em que os cromossomos estão longos, né? Essa fase é chamada de lepto, né? Lembra dessa etapa? Porque os cromossomos estão longos, não se condensaram ainda. Né? Bom, então, qual é a anatomia disso aqui, gente? Olha, olha o tamanho do estômago de um paciente desses, né? É claro que um glutão tem um estômago maior e, fomos descobrindo isso com o tempo, um intestino delgado também muito mais longo. Ao invés de 3 metros, que é uma medida normal, eles chegam até 6 metros. Isso tem uma implicação muito grande. Né? Isso tem uma implicação muito grande, porque muito da saciedade depende do que eu vou dizer agora. No final do intestino, ou seja, no final do ilho, tem que chegar o monômero que deve ser absorvido ali, que nós já entendemos que são as gorduras, né, que vão estar transformadas em micelas saponificadas
pela bile, né? Então, aquele conjunto das micelas que vão ser absorvidas tem que alcançar o final do intestino delgado, o final do ilho, perto do ceco. Senão, o intestino entende equivocadamente que você não se alimentou. Quer dizer, admitindo que as pessoas, o organismo, né? Admitindo que as pessoas não vão ser glutonas, obesas, não vão ter um intestino longo, sempre vai passar no ilho terminal o monômero que deve ser absorvido no ilho terminal, é o raciocínio lógico. Quando começa a não passar, porque o intestino está aumentando de tamanho, o organismo se perde nisso e acaba considerando o fato de que você não está se alimentando, na verdade. Você está, só que está absorvendo essas micelas no ilho antes daquela porção final, né? E aí, hormônios que são produzidos quando essas micelas são absorvidas verdadeiramente no final do ilho, que também são hormônios que vão diminuir a fome, vão dar saciedade, tem muito conhecido que é o GLP-1, esses hormônios também param de ser produzidos, porque para o ilho terminal, que é quem faz esse controle, essa modulação, não está chegando comida, você não está se alimentando, não pode ter saciedade. Tá, gente? E quando isso foi descrito, eu falei, isso vai virar um remédio, tenho certeza. E hoje, as injeções que são muito usadas para emagrecimento, que são aplicadas na gordura abaixo da pele, aqui no abdômen, o que elas são substâncias, né, semelhantes a esses hormônios, ao GLP-1, por exemplo, que é o mais usado. Tá? Esses remédios, vou dizer o nome para vocês, são Victoza, uma injeção diária, Ozempic, muita gente está usando, uma injeção semanal. E existe um outro, que também é diário, que supostamente seria melhor que o primeiro, melhor que o Victoza, chamado Saxenda, também é de uso diário. E o Ozempic tomou conta do mercado, porque aí você leva uma espetada que é só semanal. Né? Mas o que a gente aprendeu também? Que esse medicamento ele causa uma estase enorme. Então, você vai fazer exames num paciente que ficou em jejum no tempo adequado, você entra no estômago dele, ele tem um volume enorme de líquido, como se não tivesse feito jejum. Ele toma o laxante para limpar o intestino grosso, né, para você fazer o exame do intestino grosso, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí, na hora que a gente vai fazer o exame, o intestino está cheio não de fezes, mas de líquido. Ele liquefez as fezes e não evacua. Então, nós estamos aprendendo que essa droga também é um inibidor de motilidade gastrointestinal. Então, né, dentro do que eu falei antes, isso favorece refluxo, né? Estômago cheio, pressão dentro do estômago grande, isso agrava o refluxo. Né? E aí o paciente é isso, né? Um conjunto de prós e contras, e a gente vai escolhendo o que é melhor para cada caso. Então, no início, tentou-se, para melhorar esses pacientes obesos mórbidos, uma coisa pouco invasiva, que a gente sempre... O conceito de invadir menos sempre é um conceito louvável, né? Então, você instalava em volta do estômago uma banda e ela tinha uma conexão que vinha até aqui a pele, do lado de fora, por baixo da pele, onde você podia, então, insuflar ar com um dispositivo que encaixava aqui, uma seringa, de maneira a apertar isso aqui. Que nem quando você vai verificar a pressão arterial, vai bombeando a pele, não vai apertando aqui, vai inflando aquele manguito. Imagina que esse manguito estivesse ali no estômago. Qual é a finalidade, então? É o paciente funcionar como se tivesse um estômago desse tamanho aqui, ó, que é o que se deixa, inclusive, nas cirurgias bariátricas mais agressivas. 50 ml é o volume desse estômago que ficou aqui livre. E aí, isso daria uma falsa sensação de estômago pequeno, plenitude, saciedade. O paciente não conseguiria comer muito, porque ia ficar vomitando, regurgitando, emagreceria. Não emplacou, porque o ajuste desse aperto é difícil, acertar, não executar, acertar. E, às vezes, o paciente apertava demais, e isso acabava criando aqui uma compressão no estômago que levava à perfuração do estômago e a banda, né, acabava indo para dentro do estômago. O estômago rasgava, ele ia para dentro. E, obviamente, o conteúdo gástrico vazava para dentro da cavidade peritoneal, que é gravíssimo, ácido, né, no interior da cavidade peritoneal. Então, as complicações foram muito graves, tá? Dessa banda gástrica. Aí depois veio a etapa que ainda está acontecendo, que é você, por via endoscópica, né, instalar um balão no fundo gástrico. Aí o que esse balão faria? Ele ocuparia aqui no fundo gástrico, um espaço, e o fundo gástrico tem células que produzem um hormônio que se chama, na verdade, GH, igual ao hormônio do crescimento, né? GH-relina.
Mas todo mundo chama ele de grelina. Então, se você falar de H-relina, ninguém vai saber o que é, melhor dizer grelina mesmo. A grelina, produzida aqui, é um hormônio que causa fome. Tá? Ele não tem a anorexia, ele é orexigênico. Né? Orexia é fome, anorexia é a perda da fome, do apetite. Então, ele é um hormônio que dá apetite, é orexigênico, o contrário de anorexigênico. Então, esse balão colocado aqui dá ao estômago a falsa percepção de que ele está preenchido, essas células do fundo são mais intensamente estimuladas que o balão está lá, né, enganando lá em cima, e aí a diminuição na produção desses hormônios causadores de apetite orexigênicos, como a grelina, que é a mais importante, faz o paciente ter menos apetite e emagrecer. Eu acho, com toda sinceridade, já instalei esses balões, já parei com isso. O paciente emagrece logo, rápido, porque a primeira semana é terrível, ele vomita muito, porque o estômago identifica esse corpo estranho e, na tentativa de eliminar esse corpo estranho, há náuseas e vômitos que muitas vezes são tão intensos. Eu vi um paciente só fazer isso, né, que eu ajudei, não era meu, mas eu acabei fazendo, o que estava um pouco difícil de retirar o balão. Tirar o balão, às vezes, é complicado a beça, né? Que teve que tirar porque estava vomitando tanto que não aguentava mais. Então, se eu aguentar passar uma semana vomitando sem parar, eu emagreço 5, 7 quilos, assim, uma semana. E aí saio dizendo por aí que o balão é sensacional, né? Eu, como médico, né? Picareta. Pô, o balão é incrível. Em uma semana, você vai emagrecer 7 quilos. Vai emagrecer vomitando sem parar. Né? Então, não acho isso adequado. Agora, isso serve para uma coisa, que é quebrar o ciclo. Então, você tem aquele paciente que não consegue parar, né, de engordar, não consegue interromper a compulsão alimentar dele. Isso eu brinco, né? Isso é um infarto que não mata. Né? Então, você cria um evento, coloca um balão lá dentro, o dente vomita, fica sem apetite, perdão. Uma semana, 10 dias, emagrece 7 a 10 quilos, e ele quebra um ciclo, porque ele comia sem parar, engordava sem parar. A partir daí, se ele tiver um mínimo de força mental, né, ele vai, depois de removido o balão, ele vai poder continuar nesse seu novo normal, né, em comer menos, como ele passou a comer, que passou esse período de 7 a 10 dias vomitando sem fome nenhuma. Isso, de fato, acontece em uns poucos pacientes. Tá? A maioria deles, depois da retirada do balão, volta a engordar. Outra coisa para que o balão serve, pessoal, e que às vezes é muito necessário naquele paciente obeso mórbido, é fazer ele emagrecer um pouco antes da cirurgia. Então, ele tem 200 quilos, vai ficar com 170. Aí você diz, pô, isso não adianta nada, né? 200, 170, horrível do mesmo jeito. Mas esse emagrecimento, parece que a taxa de 10% já seria suficiente para isso, e perda do peso total, vai deixá-lo ainda um obeso mórbido. Porém, todo o seu funcionamento fisiológico melhora. Então, todos os exames que você faz no paciente demonstram uma melhora para que ele suporte melhor a cirurgia, que vai, de fato, corrigir a obesidade dele. Então, o risco cirúrgico desse paciente diminui muito se eles tiverem emagrecido previamente, um percentual, se puder ser 20% do peso original, é o ideal. Então, tem cirurgiões, em clínicas só para isso, que só fazem isso, no mundo, inclusive nos Estados Unidos, que a primeira etapa é o paciente conseguir perder peso. Vai continuar ainda muito obeso, mas isso já mostra uma série de coisas. Primeiro, essa melhora do risco cirúrgico, que é indiscutível. Segundo, a capacidade mental do paciente de lutar por um objetivo, né? Conseguiu perder aqueles 20 quilos. Então, esse já é um paciente que tem grande chance de, depois da cirurgia, ele não burlar a cirurgia por mecanismos que eu vou dizer quais são, que são muito simples. Então, uma outra função do balão, né, para resumir, é ajudar o paciente obeso mórbido a perder um pouco de peso, diminuir o seu risco cirúrgico. Né? Esse é o balão intragástrico, que é instalado por endoscopia, mole, instalado. Agora, na hora de retirar, você tem que esvaziar o balão, aí ele vira uma bola murcha, toda irregular, cheia de dobras, e você tem que vir puxando isso com firmeza, porque ele não pode soltar aqui, naquela área bem apertada, que vocês viram, o endoscópio entrando como é apertado, né? Que ele não pode soltar ali e cair dentro da laringe, mata o doente. Tá? Então, a retirada do balão tem que ser feita em ambiente bem seguro.
eu já tive que destruir um balão em vários pedacinhos para conseguir retirar. E tive que interromper o procedimento que uma colega estava fazendo, eu estava ajudando, eu não aguentei. E ela não se ofendeu nem um pouco, né? Porque a pessoa amiga, falei, não, acabou. Falei para o anestesista, para ela, empurra esse balão de volta para o estômago, acorda doente, nós vamos agora para o hospital de verdade. Você vai entubar essa paciente, porque com a intubação orotraqueal, aí não há como o balão e nenhum fragmento dele cair dentro da laringe. Nós vamos tirar o balão todo, depois você tira o tubo e acorda o doente. Tá? Em 15 minutos a gente resolve isso. Aí tudo mudou, né? O inferno que estava sendo aquilo aconteceu da maneira certa, com tranquilidade absoluta, anestesista assoviando, cantando, estava angustiadíssimo ele, se tranquilizou e o paciente ficou ótimo, aquela intubação não criou nenhum problema, foi rapidíssima e deu toda a segurança que eu precisava. Tá? Então, balão, às vezes, é difícil de tirar. Esse aqui é o resumo. Agora, vamos para as cirurgias? Então, como é que são as cirurgias? Vê se vocês conseguem entender isso aqui bem, pessoal. Qual seria a anatomia normal? O esôfago e o estômago. Depois o duodeno e a gente ia embora para o intestino delgado. Então, o que é feito nessa cirurgia? Um bypass da seguinte maneira. Olha, nós recortamos aqui no estômago só esse pedacinho aqui, ó, que tem 50 ml. A gente deixa, na verdade, né? E separa o resto do estômago aqui, ó, por 2 grampeamentos. Aqui, 1, 2, né? Aí o estômago ficou separado aqui para o lado. Aí eu venho e trago aqui uma alça de jejum, se eu for menos radical. Uma alça de intestino delgado, né, que vai ser jejum ilho. Para isso, eu vou ter que ir lá embaixo, cortar, né, uma alça intestinal, transformar em 2 pedaços. O pedaço distal, aquele que vai em direção ao cérebro, eu vou levar lá em cima para encaixar nesse estômago pequenininho que eu deixei. Mas e o outro pedaço da alça, que é esse aqui? Esse outro pedaço eu tenho que dar um destino para ele, que é uni-la ao restante do intestino que eu já tinha subido aqui, ó, para fazer a conexão com o estômago. Então, o que vai acontecer, vocês entenderam isso da cirurgia do RU, né? do Bilbot, o alimento vai descer por aqui, vai passar por um estômago pequenininho para ver saciedade, depois já vai embora aqui em direção ao jejum. O suco gástrico e tudo aquilo que é lançado na segunda porção do duodenal vão encontrar o alimento aqui, ó, nessa anastomose. Então, qual é o determinante para definir o quanto a cirurgia bariátrica vai emagrecer? Primeiro, o quanto eu deixo de estômago. Quanto menos estômago, mais restritiva ela se torna, menos coisa cabe para o paciente se alimentar. E a outra é, olha o que eu vou dizer para vocês, pessoal, dá para entender muito bem. O comprimento que vai daqui até o final do intestino, lá perto do seco. Se esse comprimento aqui, ó, é muito curto, a parte que eu tenho de intestino para absorver as coisas foi encurtada. E aí eu dei a essa cirurgia também um caráter, intencionalmente, desabsortivo. Eu reduzi a capacidade de absorção do alimento, porque eu reduzi o trajeto por onde o alimento vai passar no intestino delgado que absorve o alimento. Tá? Então, nas cirurgias muito radicais que se praticavam, essa alça aqui, que ia do pequeno estômago deixado até o final, desembocando no seco, ela tinha 80 centímetros a 1,20 m. É muito pouco. Então, os primeiros pacientes que operaram emagreceram, mas se tornaram desnutridos. E desnutridos de micronutrientes, de vitaminas, uma desnutrição assim, que não é muito fácil de você corrigir. Muitos anêmicos, né? Então, aquelas conversas que a gente ouve de ortomolecular, né? Nesse caso, elas ajudam muito. Você tem que compensar uma desnutrição que é molecular, de micronutrientes, além do emagrecimento que foi intencional. Ele pode até estar no peso que você queria, entendeu? De 200, ele foi para 80 quilos. Tá show de bola. Porém, ele é um desnutrido de vários micronutrientes, vitaminas, sais minerais, e coisas que vão envolver imunidade que fica baixa, pode ser anêmico. E aí é importante eles fazerem uma reposição, que eu brinco, né? É quase repor uma tabela periódica dos alimentos. Então, o cara faz reposição de 1.000 nutrientes, de 1.000 micronutrientes. Tá? As cirurgias mais novas são menos radicais, que aprenderam com essas primeiras. Né? Então, olha... Professor, Oi, querida. na cirurgia de bypass, quando você junta
a parte do suco gástrico que é produzida no estômago e tanto a secreção da bile quanto a do pâncreas vão atingir o alimento ao mesmo tempo? Isso não Sim. daria algum problema? Porque o suco gástrico não devia vir primeiro, fazer o trabalho dele primeiro? Não, não dá problema. Entendi sua pergunta, né? Totalmente coerente, né? Pela fisiologia, né? O estômago trabalha primeiro, depois no duodeno que vem a bile, né? Será que isso cria algum problema? Não, não é isso o problema, não. Tá? Não é isso que diminui a eficiência e a absorção, não. É o comprimento muito reduzido da alça, que eu vou chamar da alça funcional, né? Aquela que realmente está absorvendo os alimentos. Tá? Quer ver uma coisa muito perigosa da cirurgia que eu morro de medo? Esse estômago fica lá dentro para sempre. Você não tem como acessar para fazer exame de endoscopia, né? Porque a endoscopia vai descer por aqui, ó. Então, esse dente pode desenvolver um câncer de estômago aqui, ninguém vai ver. Mas como ele vai morrer depois de amanhã com 250 quilos, vale esse risco, né? Tá? Tem algumas técnicas que removem o estômago, que aumenta muito o tempo de cirurgia e as complicações. Por isso que deixar acaba sendo a alternativa possível. Aí vem uma discussão, revisitar esse paciente depois para remover o resto do estômago, sim ou não, né? Isso não é protocolo ainda. Então, as cirurgias podem ser a mesma coisa desenhada de um outro jeito, né? Pois não, querida? Professor, o suco gástrico, pancreático e a bile, eles vão agir da anastomose para baixo ou eles conseguem subir? Não, da anastomose para baixo, porque essa alça, menos agressiva que seja a cirurgia, essa que está trazendo a bile, o suco ácido, é uma alça mais longa do que deveria. Tá? É maior que o duodeno. É uma alça sempre mais longa. Tá? Uma alça de pelo menos uns 80 centímetros, tá? Para sobrar em 2,20 m, 2,60 m, naquele trecho que vai absorver. Tá bom? Boa pergunta, gente. Isso aí, legal. Professor, Oi, querido. Ali eu apontei a anastomose, né? Fala. na cirurgia do último slide que você mostrou, Uhum. o estômago ele continua produzindo os ácidos, mesmo já tendo sido, tipo, o grande estômago lá, você separou, ele continua produzindo ácido, ele continua sendo irrigado por sangue ou ele entra em necrose? Não. Ele continua vivinho. Então, você precisa de dar para esse dente bloqueador de acidez. Eles não podem ter gastrite nem úlcera, porque não tem como você chegar lá, se eles sangrarem, por exemplo. Então, eles tomam um bloqueador de bomba protônica para sempre. Tá? Entendi, obrigada. Boa pergunta. Devia ter dito isso, inclusive. Por isso que é obrigatório, antes deles fazerem a cirurgia, fazer uma endoscopia, se tiver qualquer coisa ali, resolver, né? Porque esse estômago depois não vai ser mais visitado. E tem uma outra versão que é a mesma coisa, só que aí se deixa um pedaço do estômago, mas o restante vai embora. Então, a cirurgia demora mais, né? Essa aqui demora mais, porque ainda tem o tempo de ressecar o estômago e ele sair daqui. Então, esse paciente fica sem estômago. O que é melhor? Tudo isso que nós falamos, né? Não fica um estômago lá para ter um câncer depois, não tem nenhum problema. Porém, a cirurgia aumenta, as complicações são muito maiores. Né? E aí, as cirurgias foram se tornando mais inteligentes, né? Quer dizer, a cirurgia adequada para o paciente. Então, aquele paciente que não é um obeso mórbido, horroroso, né? De 200 e tantos quilos, vai morrer depois de amanhã, mas que está sempre com aqueles 150, 155, 140, né? O cara não basta dos 120, que vai ficar diabético, já tem sinais indicativos disso, né? Aí, para ele, você pode fazer uma cirurgia que um brasileiro do Paraná, um grupo, né, que depois estudou ou praticou essa cirurgia em vários centros para legitimá-la, né, desenvolveu. Então, a cirurgia é mais simples. Né? Ela faz uma coisa que eu vou aproveitar aqui para mostrar, que sozinha já é uma cirurgia. Aqui, ó, você tem aqui o estômago. E o que aconteceu? Foi separado do estômago uma grande porção, que incluiu aqui ó, o fundo, grande parte do corpo, grande parte do piloro. Por quê? Porque se fez aqui, olha, essa separação, que é essa faixa branca que vocês estão vendo. Ó. Tudo que está aqui à direita vai ser ressecado. E vai sobrar de estômago para esse paciente só isso. Como isso aqui tem um aspecto tubular, né? E aqui a maneira da gente cortar isso com os grampeadores é bem vertical, né? Essa é chamada de gastroplastia vertical, ou gastroplastia em tubo. Né? Então, qual seria a cirurgia menos agressiva de todas? É essa só. Essa cirurgia interfere na absorção? Não, ela é só restritiva, diminui o estômago e, mesmo assim, não deixa o paciente com um estômago de 50 ml. Né?
Então, essa é a cirurgia mais amena que você pode fazer. E você pode fazer também um bypass, como a gente fez nas outras, né? Deixando essa alça aqui, ó, que é a alça que vai absorver, com uns 3 metros de comprimento. Como é que a gente vai dividir esses 3 metros? Normalmente, né, a recomendação deles, chegaram à conclusão fazendo alguns protocolos de comparação, é deixar 80 centímetros de íleo e o restante desses 3 metros, ou seja, 2,20 metros, de jejum, mais o duodeno, porque nessa cirurgia o duodeno não sai. Ó. Por quê? Porque você deixou aqui a saída do estômago original, o canal pilórico, chegando no duodeno. Então, do canal pilórico, você conta 2,20 metros e aí corta. Depois da válvula iliocecal, você anda para trás de 80 centímetros, corta. Aí sobrou isso aqui tudo. Tá? Cortei em 2 pontos, faço a conexão e isso tudo sai do paciente, inclusive toda a gordura do aumento maior, né? Que é talvez um grande representante da gordura visceral, capaz de fazer aquilo tudo de ruim que eu falei que ela faz. O resto seria a gordura retroperitoneal, que não tem como, sei lá, operar e retirar. Mas o aumento é muito fácil de retirar. Lembra que ele está preso na grande curvatura do estômago e no colo transverso, que ele é móvel, se levanta e abaixa ele, lembra? Com um avental? É moleza tirar isso. Então, nessa cirurgia sai uma boa parte do estômago, mas sem tanta radicalidade, e você tenta trazer o comprimento do intestino delgado do paciente para algo mais fisiológico. Tá? Só não é fisiológico porque, anatomicamente, a extensão de jejum e de ílio seria mais ou menos a mesma, né? Então, esse é um paciente que, na cirurgia, ele acaba sendo mais contemplado, intencionalmente, com relação à absorção de glicose e proteínas, sobra mais jejum, e menos para absorção de gordura. Mas isso tem um lado bom também, que é aquilo que a gente estava falando, né? No final do ílio terminal, lá pertinho da válvula iliocecal, tem que estar passando gordura e sendo absorvida ali para avisar para o intestino que eu estou me alimentando, que os monômeros estão chegando lá no final, aquilo que a gente conversou. A cirurgia do Santoro é uma cirurgia muito inteligente e é uma cirurgia intermediária, tá? Ela está sendo praticada lá no Albert Einstein com frequência, né? Mas ela foi desenvolvida em Campinas ou no Paraná. Era num hospital que ficava perto da estrada, mas eu acho que não era Campinas, não, que a Unicamp é na beira da estrada. E surgiu a ideia dessa operação nos pacientes de trauma, pacientes automobilísticos que tinham que ressecar um pouco de intestino delgado, ou um pouco mais, e aí, ou até uma extensão maior, né? E aí, surpreendentemente, no pós-operatório, ele melhorava da diabetes. E aí começaram a notar essa relação. Não, olha só, se eu tirar o intestino delgado, o doente melhora da diabetes. Foram vendo, né, a extensão que foi removida por trauma, por estar inviável, né? E o impacto que isso teve sobre o paciente. E chegaram, então, a essa medida, né, de deixar 3 metros de intestino delgado, sendo 2,20 de jejum e 80 de ílio. Tá? Muito bacana, né? Professor, Vamos dar uma pausa agora, uns 10 minutinhos para vocês? Topam? Tá? professor, eu queria só fazer uma pergunta sobre o suco gástrico. Uhum. Nessa outra cirurgia, ela é diminuindo a produção, né? Sim. Tem menos células. Porque tem E menos aí estômago. vai ter tem que ter alguma regulação? Não, que é mais ou menos proporcional. Dieta O do paciente? o paciente vai comer menos, né? Também, e acaba que fica proporcional na prática. Eles toleram muito bem. Tá? Essa gastroplastia tubular, eles toleram muito bem. Então, vou dar um tempinho, gente, para vocês, tá? Uns 10 minutinhos. Eu vou tentar ligar aqui para algumas pessoas enquanto isso. Então, cala a boca. Obrigado, professor. Nada, querido. Professor, posso só tirar uma dúvida rapidinho? Fala, querido. Naquele anterior ao Santoro, eu não entendi muito bem. Você faz você tira ali a parte que o esôfago desemboca no estômago e liga direto ao jejum? Aqui? Sim. Sim. Jejum direto no estômago. Exatamente. Tá. Perfeito. Aí você faz Parece aquela cirurgia do Billhot maior, lembra? Billhot 2, né? Que tirava o antro e parte do corpo, sobrava o fundo e um pouquinho do corpo. É parecido, né? Uhum. Isso aí, querido. Tá, e essa alça gástrica do estômago, no caso nessa na FOB Capella, essa alça que liga do estômago para o jejum,
ela tem que finalidade, que eu não entendi muito bem, perdão. Essa alça aqui, sempre a gente tem que lembrar que o estômago, se ficar aqui, continua a produzir o suco gástrico, né? E que a segunda porção do adenal, que vem logo depois, continua a receber o suco pancreático e a secreção biliar. Então, todos esses líquidos têm que ter um caminho para se encontrar com a comida, que é esse. Tá, entendi. Não? Obrigado, Porque professor. o estômago aqui é tão pequenininho que não faz nada. Isso aí. Muito bom, gente. Valeu, muito obrigado, professor. Nada, querido. Então, dá uma pausinha aí para vocês. Né?